Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025 é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025 é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming.
Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida.
Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica.
Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado.
Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica.
Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator.
Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador: Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador: Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador: Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador: Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador: Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador: Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador: Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador: Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador: Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador: Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador: Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands.
Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca.
Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator.
sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador,
Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense.
Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador: Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador: Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador: Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador: Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador: Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador: Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador: Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador: Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador: Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador: Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador: Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo.
A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador,
Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025 é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025 é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador,
Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador,
Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador. Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador. Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador. Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador. Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador. Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador. Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador. Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador. Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador. Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador. Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica.
Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025, leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator, sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022. O filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado.
Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica. Predador, Terras Selvagens, 2025 leva o lendário caçador alienígena a um deserto brutal e futurista, onde sobreviver é mais perigoso do que nunca. Dirigido por Dan Trachtenberg e estrelado por Elle Fanning, este novo capítulo promete ação intensa, suspense de tirar o fôlego e uma abordagem renovada da icônica franquia de ficção científica. Título: Predador, Terras Selvagens. Ano de lançamento: 2025. Gênero: ficção científica, ação, suspense. Diretor: Dan Trachtenberg. Estrela principal: Elle Fanning. Franquia: série Predator. Cenário: deserto pós-apocalíptico e futurista. Estúdio: 20th Century Studios. Plataforma: estreia prevista nos cinemas mais posterior lançamento em streaming. Predador, Terras Selvagens, 2025, é um aguardado thriller de ação e ficção científica da lendária franquia Predator. Sob a direção de Dan Trachtenberg, responsável também por Prey, de 2022, o filme leva o icônico caçador para um ambiente totalmente novo, uma região inóspita e um futuro devastado. Com um cenário ousado, uma história inédita e uma protagonista poderosa, esta nova sequência pretende revitalizar a saga em grande estilo. A trama acompanha uma jovem mulher, interpretada por Elle Fanning, que tenta sobreviver em um mundo sem leis, deserto e perigoso, conhecido como as Badlands. Os recursos são escassos, o perigo espreita por todos os lados e forças misteriosas caçam nas sombras. A caçada voltou, o mundo está em ruínas e a sobrevivência já não é garantida. Predador, Terras Selvagens promete redefinir o medo em 2025. Prepare-se para o desafio supremo pela vida. Predador, Terras Selvagens, 2025, surge como um capítulo ousado, renovado e intenso de uma das maiores franquias da ficção científica. Com uma protagonista forte, um ambiente implacável e o retorno do caçador mais mortal da galáxia, este filme promete uma experiência cinematográfica.